Bem, pessoal, vamos aqui a um outro exemplo relacionado à torção, ao ângulo de torção, tá? E nesse exemplo eu vou mostrar para vocês um caso específico onde o apoio em que esse eixo sob torção está engastado, ele tem uma rigidez, ou seja, ele é flexível, não é completamente rígido, tá? Então vem cá comigo nesse exemplo 3.9. Bom, nesse exemplo 3.9 aqui, pessoal, a gente tem o seguinte enunciado. O tubo de alumínio 6061 T6, ele tem diâmetro de 80 milímetros, diâmetro interno, né? E diâmetro externo de 80 milímetros e diâmetro interno de 60 milímetros. Determine o ângulo de torção da extremidade A. O suporte B tem rigidez torsional de 90 kN vezes metro por radiano. Então vejam só, eu tenho aqui um torque aplicado na extremidade A, e a extremidade B ela é flexível, ou seja, ela também vai sofrer uma rotação. E o que ele quer saber? Ele quer saber o ângulo de torção, φ de A, em relação a B. Na verdade, ele quer saber o φ de A. Mas vamos imaginar como que seria esse ângulo relativo aqui. Se esse torque aqui girar o ângulo A 10 graus e o ângulo B 10 graus, o ângulo de torção de A em relação a B é zero. Por quê? Os dois é como se eu pegasse um tubo livre e girasse, né? A rotação de uma extremidade em relação à outra é nula, porque elas giraram o mesmo tanto. Agora, se aqui girar 10 graus e aqui girar 5, o ângulo de torção entre A e B vai ser 5 graus. Né? O ângulo de torção de A em relação a B vai ser 5. Por quê? Esse ângulo relativo de A em relação a B, ele é dado, né, como vocês já puderam deduzir aí, pela subtração, né? φ de A menos φ de B. Então, o ângulo de torção de A em relação a B é o ângulo de torção de A menos o ângulo de torção de B. E o que o problema quer? Ele quer o ângulo de torção de A, que vai ser, e aí jogando esse φ de B para o outro lado, vai ser φ de A em relação a B mais o φ de B. Tá bom? O φ de A em relação a B a gente já sabe calcular. Né? O φ de A em relação a B, ele vai ser o quê? O torque no eixo AB vezes o comprimento do eixo AB dividido pela inércia polar do eixo AB vezes a rigidez torsional do eixo AB. Né? Esse é o φ de A em relação a B. E o φ de B, pessoal, vejam, aqui eu quero explicar a vocês da seguinte forma. Né? Vamos pensar aqui, quando a gente fala em rigidez torsional, a gente está falando de mola de torção. Né? Então, se eu tenho uma mola linear, e aplico uma carga F, essa mola ela tem uma rigidez K. Né? E a gente fala que a força da mola é igual a rigidez K vezes a deformação X. Então, quando eu aplico uma força numa mola linear, a deformação dessa mola vai ser a força sobre a rigidez. E quando eu tenho uma mola de torção, né? Quando eu tenho uma mola de torção e aplico nessa mola um torque, né? Ela tem uma rigidez torsional Kt, né? E aí eu posso falar analogamente que o torque é igual a rigidez torsional Kt vezes a deformação φ. Então, a deformação que essa mola vai sofrer vai ser o torque dividido pela rigidez torsional. Que é justamente aqui, ó, esse φ de B, né, que a gente pode supor que esse engaste aqui em B, já que ele tem uma rigidez definida, ó, ele nada mais é do que uma mola de torção, uma mola torsional, tá bom? Então, se ele é uma mola de torção, o ângulo de torção vai ser o torque em B sobre a rigidez torsional do engaste, tá bom? Isso é o que tem de novidade nesse problema, tá? E qual que vai ser o torque aqui em B? Né? Primeiro, vamos calcular esses torques. Vejam, o torque em B,
né? Se a gente for analisar aqui, eu só tenho um torque de 3 kN aqui, aqui também eu vou ter um torque de 3 kN, vezes metro. Bom, por quê? Porque eu tenho que estar em equilíbrio o eixo, né? Eu não tenho nenhum outro torque. E o torque em qualquer ponto da seção também vai ser de 3 kN. Ou seja, o torque aqui em qualquer ponto da seção AB também vai ser de 3 kN. Tá? E aí, pessoal, vamos calcular aqui esse J de AB para a gente resolver esse problema que é bem simples. O J de AB, no caso, vai ser o π sobre 2, né? Raio externo à quarta, menos raio interno à quarta. Então, isso vai ser π sobre 2, que multiplica o raio externo, vai ser 40, metade do diâmetro, menos o raio interno, que vai ser 30. Isso vai resultar em um ângulo de... num momento polar de inércia de 2,75 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Tá bom? E, pessoal, o G, né, desse alumínio aqui, se vocês olharem lá no material de vocês, lá na última, no apêndice, né, na última página, o G para esse material aqui, ó, a rigidez torsional vai ser de 26 GPa. Tá bom? 26 GPa. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que φ de A vai ser o torque na seção AB, que é 3.000 Nm, 3 kN vezes metro. O comprimento, que é de 900 milímetros, 0,9 metros, dividido pelo J, que a gente acabou de calcular, 2,75 vezes 10 a menos 6, dividido por G, que no caso é 26 vezes 10 a 9, mais o torque de B, que é 3.000, dividido pela rigidez torsional, 90 vezes 10 a terceira, porque está em quilonewton. Isso vai resultar no ângulo de torção de 0,071 radianos, que é aproximadamente, aí multiplicando por 180 e dividindo por π, 4,07 graus. Tá bom? Então, se a gente aplicar aqui um torque de 3 kN na extremidade a extremidade A vai girar 4,07 graus. E a extremidade B, né? Qual que vai ser o φ de B? Calculem aí, é só vocês calcularem essa parte aqui da equação, que é justamente o nosso φ de B, ó. É o nosso φ de B. E aí vocês vão ver que se vocês fizerem isso menos isso, vocês vão encontrar esse valor aqui, ó, que é o quê? O ângulo relativo. Beleza? Então, finalizamos aqui mais um exemplo relacionado aí a ângulo de torção. Até uma próxima videoaula, então.